Bom dia a todos novamente, dando sequência aí à nossa unidade 2, delineamentos experimentais básicos. Na aula de segunda-feira nós começamos o delineamento blocos ao acaso e começamos a resolver esse exercício aqui, bastante simples, né, do delineamento blocos ao acaso. Nós resolvemos no quadro e montamos o quadro da análise de variância. Montamos esse quadro aqui com os nossos valores de soma de quadrados, quadrados médios, F calculados, graus de liberdade. Chegamos a esses valores. E a partir do quadro da análise de variância, nós temos que fazer o quê? Os testes de hipótese, que é o que nós faremos agora. Então, os testes de hipótese, podemos começar, são dois, né? No delineamento blocos ao acaso, dois testes de hipótese. Nós temos teste de hipótese para efeito de bloco e teste de hipótese para efeito de tratamento, certo? Muito bem. Vamos começar fazendo pelo do bloco e depois nós fazemos o do tratamento. Qual que é o que mais nos interessa? Teste de hipótese para tratamento ou para bloco? Qual o teste de hipótese que é o mais importante? De bloco ou de tratamento? O de tratamento é o mais importante. Muito bem, Ana Luísa. Tratamento é o que a gente quer comparar, né? Um experimento ele é feito para comparar tratamentos. Então, o que mais nos interessa é esse aqui, efeito de tratamento. Isso, muito bem, Ana Luísa. O efeito do bloco, né? Só vai averiguar se foi utilizado, né, o delineamento se ele foi eficiente no sentido de controlar a variação, né, Então, as respostas da Ana Luísa estão corretas, né? Se o delineamento foi bem utilizado, se o efeito de bloco realmente era necessário, né, fazer esse efeito. E um teste de hipótese, ele tem 5 passos, né? O primeiro passo é o quê? Qual que é o primeiro passo de um teste de hipótese? Respondem, pode ser no áudio, me ajudem aí. São 5 passos um teste de hipótese. Quais são os 5 passos? Qual que é o primeiro? Ana Luísa, não, a soma de quadrados nós já vimos lá no nosso quadro da análise de variância. O teste de hipótese vai verificar a significância de cada um das fontes de variação, bloco e tratamento. Então, por isso tem 2 testes de hipótese. Teste de hipótese para bloco e teste de hipótese para efeito de tratamento. O primeiro passo de um teste de hipótese é estabelecer as hipóteses. Muito bem, Jaqueline. Então, nós temos sempre 2 hipóteses. A hipótese H0 e a hipótese H1. Tranquilo? Então, essas são as 2 hipóteses sempre, para qualquer teste de hipótese. Tanto para efeito de bloco, quanto para efeito de tratamento. Então, nós temos essas 2 hipóteses. Estou montando dessa forma aqui para ficar otimizado. Beleza? Qual é a hipótese H0 para efeito de bloco? É que a variância dos blocos ela é igual a 0. Certo? Ou seja, ela não difere estatisticamente. E qual que é a hipótese alternativa para bloco? É que a variância dos blocos ela é diferente de 0. Isso quer dizer o quê? Que os blocos são homogêneos. Escrever com o mouse é ruim. Homogêneos. Ou se os blocos são heterogêneos. Certo? Faz falta uma lousa digital, né? Heterogêneos. Muito bem. Certinho por enquanto? E qual que é a hipótese H0 para o efeito de tratamento? É que justamente o efeito de tratamento ele seja igual a 0. Hipótese H0, também chamada de hipótese de nulidade ou hipótese de igualdade. Então, que os tratamentos são todos equivalentes. E a hipótese alternativa é que se contrapõe a essa, que o efeito de tratamento ele é diferente de 0. Nessa condição, nós temos que os tratamentos não diferem estatisticamente, não diferem. Opa, faltou um i aqui. E que os tratamentos diferem estatisticamente.
pelo menos um contraste de médias vai ser diferente. Em outras palavras, pelo menos o tratamento com a maior média difere do tratamento com a menor média. Então essas são as hipóteses, beleza? Tá tranquilo aí? Qual que é o segundo passo então? A Jaqueline falou que o primeiro passo era estabelecer as hipóteses. O segundo passo é nível de significância, que a gente representa por alfa, que geralmente é 5%. Beleza, a Ana Luísa respondeu ali, obrigado Ana Luísa. O terceiro passo é o nosso F calculado, certo? Calculado, que nós já temos, né, lá na quadro da análise de variância. Aqui o alfa 5%, ele é definido, pessoal, em razão da pesquisa. Isso é definido antes do início do experimento, lá no seu planejamento experimental. E esse nível de significância ele é válido para todos os testes de hipótese que você for realizar no decorrer da sua pesquisa, né, daquele experimento, né. Qual é o nível de precisão que você deseja, né? Então esse nível de significância ele é quase sempre constante, né? O F calculado a gente busca no nosso quadro da análise de variância. O F calculado para efeito de bloco é 0,48, então 0,48, que é o F calculado aqui, a última coluna, a primeira linha, né? 0,48. E o F calculado para efeito de tratamento é igual a 39,26. 39,26. Muito bem. Quarto passo, letra D, é o F tabelado. Muito bem. E eu recomendo, pessoal, que vocês costumem, né, consultar essas tabelas aí no slide tem, no Moodle tem, nos livros tem, como que consulta, né? Muito bem. Como que nós consultamos essa tabela, né, do valor tabelado? Nós precisamos de 3 informações. Quais são essas 3 informações? O nível de significância, que é 5%. Precisamos do grau de liberdade para o efeito em questão, no caso aqui, efeito de bloco. Nós precisamos então, vamos precisar do alfa. Precisamos do grau de liberdade do bloco. E precisamos do grau de liberdade do erro, que nós vamos consultar na nossa quadro da análise de variância. Para tratamento, a mesma coisa, eu preciso do alfa, do grau de liberdade do tratamento, e precisamos do grau de liberdade do erro, certo? Muito bem. O alfa é 5%, o grau de liberdade de bloco nós precisamos consultar. Então aqui o grau de liberdade de bloco é 3. Então, o grau de liberdade é 3. O grau de liberdade do erro é 6. É 5%. Esse 5% vai definir qual é a tabela, né? E aí nós podemos consultar uma tabela F. Deixa eu ver se tem no slide. Nós tínhamos visto essa tabela, eu acho. Aqui. Então, 3 graus de liberdade de bloco. Aqui está grau de liberdade de tratamento, mas em função desse teste que está sendo realizado para efeito de tratamento, né? Mais para trás tem aqui, eu acho, o grau de liberdade de bloco. Aqui, grau de liberdade de bloco, né? A mesma tabela, só o numerador, né? Esse grau de liberdade que nós vamos consultar é de bloco, que é 3 e 6 dá 4,76. Então, o nosso F tabelado para efeito de bloco é igual a 4,76. E para tratamento, o alfa é 5%, então a nossa tabela que eu tenho que buscar é tabela F 5%. O grau de liberdade de tratamento, é 2. E grau de liberdade do erro continua sendo 6, né? É o mesmo experimento.
E aí eu vou na tabela F, 2 e 6. 2 e 6, 5,14. 2 aqui na primeira linha, 6 na primeira coluna. Dá 5,14. Então, o F tabelado, 5,14. Beleza? E o último passo do teste de hipótese, que a gente chama de decisão e conclusão, aonde a gente faz o desenho da nossa distribuição F, que ela tem um comportamento assimétrico, mais ou menos assim. Não está muito bonito, mas tudo bem. Posicionamos o nosso valor do F tabelado, que é a nossa referência para dividir a nossa curva em duas partes. Então aqui a gente coloca o F tabelado. Mais ou menos 5%, né? Mais ou menos não. A gente olha assim, né? Para fazer o desenho, 5% vai estar onde, né? Se a área abaixo dessa curva, 5% vai estar à direita desse valor. Então aqui a gente chama de região crítica, aonde ela concentra, né, o nosso alfa, que é igual a 5%. Certo? E aí essa área que eu vou achurar aqui de cinza aqui, à direita desse valor do F tabelado, a área abaixo dessa curva tem 5%. Qual que é o valor do F tabelado? Ali em cima, né? 4,76. 4,76. Começa em 0 e vai aumentando para a direita, né? E à esquerda desse valor crítico, nós temos a região de não rejeição da hipótese H0. Essa é a forma mais correta de nós falar. Por que não rejeição e não aceitação, né? A gente podia dizer a região de aceitação dessa hipótese H0. Mas é mais correto falar a região de não rejeição, porque o teste ele testa justamente isso, né? A rejeição ou não rejeição da hipótese H0. Então, aqui à direita nós teríamos 1 menos alfa. 1 menos, que vai dar 95%. Então, 95% da área abaixo dessa curva vai ficar à esquerda do 4,76. Aqui é 5%. A esquerda fica 95%, a direita fica isso aí. E a gente posiciona o valor do F calculado, que é 0,48. Se começa em 0 e aqui é o 4,76, o 0,48 vai estar mais ou menos aqui assim, né? Então, o meu F, vou botar de azul aqui, o meu F calculado, que vale, está em verdinho para ficar igual ao outro, 0,48, ele ficou à esquerda, ficou na região de não rejeição de hipótese H0. Então, das duas hipóteses que eu tenho, hipótese H0 e hipótese H1, meu teste é em cima da hipótese H0. Se eu rejeito ela ou se eu não rejeito. Se eu não rejeitei ela, eu vou aceitar essa hipótese, né? Eu vou concluir em cima disso. Eu vou assumir que essa hipótese é verdadeira. De que a variância dos blocos, ela não difere de zero. Ou seja, os blocos são homogêneos. Isso quer dizer o quê? Se eu for repetir esse experimento sob as mesmas condições, eu não preciso utilizar essa fonte de variação, né? Esse bloqueamento. Eu posso fazer um delineamento mais simples. Mas a análise desse experimento continua do mesmo jeito, não vai alterar nada, certo? Muito bem. Fazendo a decisão e a conclusão para o teste, para o efeito de tratamento, segue a mesma lógica. Vamos desenhar o gráfico. Ele tem essa distribuição assimétrica à direita, posiciona o valor do F tabelado, que vale 5,14. Está em verdinho para ficar bonitinho. 5,14. À direita aqui nós temos a região crítica. Certo? Essa região crítica é também chamada de região de rejeição da hipótese H0, né? Pode chamar assim. E ela tem os 5%. E aqui a região de não rejeição da hipótese H0.
Posicionando o nosso F calculado, ele é 39,26. Se aqui começa em 0, o 39 alguma coisa vai estar bem para cá, né? Então, digamos que o 39 caiu aqui. O F calculado. Ele é muito maior. Então, ele ficou na região crítica, região de rejeição da hipótese H0. Então, das duas hipóteses, eu não vou assumir a hipótese H0, porque ela foi rejeitada. Nós vamos assumir essa hipótese de que os tratamentos diferem estatisticamente. Em outras palavras, pelo menos o tratamento que tem a maior média, que vai ser qual tratamento tem a maior média? Tem que dar uma olhada aqui, provavelmente seja o primeiro, né? E o que tem a pior média é o terceiro. Então, essa diferença ela vai ser estatisticamente significativa. Maior média difere do menor. As intermediárias, né, será que o 1 difere do 2? Que vão ter médias próximas? Não sei. Eu vou precisar de uma análise complementar. Beleza? Então, dessa forma, nós concluímos aí os testes de hipótese. Então, essa forma aqui que eu organizei é uma boa forma de vocês, se eu reduzir aqui, vocês enxergam o todo, né? De vocês organizar aí a resposta de vocês, testes de hipótese, né? Aqui no DIC só tinha o efeito de tratamento, delineamento blocos ao acaso vai ter tratamento mais bloco, no quadrado latino vai ter o efeito de tratamento mais efeito de bloco, de linhas e de colunas. Segue mesmo passo a passo e eu espero como respostas de vocês nas provas algo parecido com isso, né? Além disso nós temos a conclusão, né? Além disso aqui, vocês fazer a conclusão. Aqui está a decisão, né, de qual hipótese que assume e qual hipótese que não assume. Mas o que eu comentei de conclusão e não escrevi, né, eu desejo que vocês escrevam, né? Por exemplo, para efeito de bloco, não rejeite a hipótese H0 em função de que o valor do F calculado é inferior ao valor do F tabelado. Portanto, o efeito de bloco não é significativo e caso esse experimento venha a ser repetido sob as mesmas condições, é possível utilizar um delineamento experimental mais simples, como o delineamento inteiramente casualizado. Isso mesmo. Já para efeito de tratamento, uma conclusão seria do tipo: o efeito de tratamento é significativo, visto que o valor do F calculado, que é 39,26, supera o valor do F tabelado, que é 5,14, rejeitando a hipótese H0 e aceitando a hipótese de que pelo menos alguma diferença, né, entre os tratamentos ela seja significativa, necessitando para isso que seja realizado um teste de comparação múltipla de médias, caso os tratamentos sejam qualitativos, ou um teste de análise de regressão, caso os tratamentos sejam quantitativos com mais de 2 níveis, né? Muito bem, essas conclusões elas estão escritas, né, na apostila, estão escritas nos slides, mas eu repeti aqui só para frisar que esse é o momento, né, de vocês colocarem, né, essa conclusão aqui abaixo, né? Tranquilo? Tanto no bloco, não basta só a resposta, né, de montagem aqui do teste de hipótese, tem que concluir sobre ele, que é a interpretação, no caso, né, mais importante. Muito bem. Esse quadro, como que nós montamos, né, esse quadro? Aqui nós precisamos, ele é bastante semelhante ao do DIC, né? Muito parecido. O que nós temos de diferença aqui? O efeito de bloco, certo? Então nós precisamos calcular quem aqui? A média dos tratamentos, a média dos blocos, média geral, efeito de tratamento ao quadrado, efeito de bloco ao quadrado, efeito de erro e efeito de erro ao quadrado. Tranquilo? Média geral é muito simples, né? Vai calcular a média geral, pega o somatório geral e divide pelo número de unidades experimentais. De tratamento, vai pegar a média de cada um dos tratamentos. De bloco, vai pegar a média de cada um dos blocos. Tendo as médias de tratamento, bloco e geral, e o valor da nossa variável resposta y e j, nós vamos fazer só a subtração. Efeito de tratamento vai ser o quê? A média de tratamento menos a média geral.
Efeito de bloco vai ser o quê? A média do bloco menos a média geral. E o efeito de erro? Aí eu tenho que isolar no modelo matemático. Está aqui a tabelinha. Média geral. Bom, aqui nós fizemos a soma, né, de cada um dos tratamentos. Do 46 para o primeiro, a média dele é 11,5. Do segundo, né, soma 37, média 9,25. Do terceiro, soma 26, média 6,5. A média geral nada mais é do que a média das 12 unidades experimentais, que deu 9,08333. Então, aqui nessa coluna, né, deixa eu desfazer aqui, nessa coluna na média geral, nós íamos colocar 9,08333, né? Meu zero ficou feio. Que foi que eu fiz aqui, ó. Média geral. Então, um G aqui para ficar de geral. Média geral é justamente essa célula 9,0833. Essa aqui. E ela vai se repetir para todas, né? Média de tratamento. Aqui eu tenho as 4 primeiras linhas do tratamento 1, as próximas 4 do tratamento 2 e as próximas 4 do tratamento 3. Então, a média do tratamento, quando aqui é o tratamento 1, vai ser 11,5, porque a média desse tratamento 1 é 9,5. Quando o tratamento 2, a média desse tratamento é 9,25. Está aqui, tratamento 2, 9,25. Tratamento 3, média 6,5, porque a média desse tratamento 3 é 6,5. Beleza? Muito bem. Média do bloco. Aí nós temos aqui o bloco 1, a soma deu 28, o bloco 2, a soma deu 26, o bloco 3, a soma 27, o bloco 4. Eu posso calcular as médias aqui embaixo, né? Assim como a gente fez aqui do lado a média dos tratamentos, pode calcular aqui. Como que eu calculo a média? Se a soma desses 3 deu 28, 28 dividido por 3 vai dar a média. Eu fiz diretamente aqui na célula do média do bloco. O que eu peguei? O 12, que é o primeiro aqui, o 10, quando o bloco é 1 de novo, e o 6, quando o bloco é 1 de novo. Então, sempre que for bloco 1, eu vou somar, então, soma do C2, C6, C10, que vai dar 28, e vou dividir por 3, que vai dar os 9,33. É a mesma coisa, né, que pegar o 28, dividir por 3. Daria o mesmo 9, deixa eu aumentar as casas aqui, 33. Beleza? Para o bloco 2 está aqui, bloco 2 está aqui, bloco 2 está aqui. Então, vou pegar o 11, que é bloco 2, o 8, que é bloco 2, e o 7, que é bloco 2, vou somar e dividir por 3, calcular a média deles. E isso aqui, a média do bloco 2, vai dar 8,67, vai repetir aqui, vai repetir aqui. Sempre que o bloco é 2, a média é essa. Sempre que o bloco é 3, a média é 9, e sempre que o bloco é 4, a média é 9,33. Agora, calculando os efeitos, né? Efeito de tratamento, efeito de bloco e efeito de erro. O que é o efeito? É a média da fonte de variação que nós estamos trabalhando, menos a média geral. Então, aqui, efeito de tratamento. Vai ser a média do tratamento menos a média geral. Então, 11,5 menos 9,08, o efeito de tratamento, né? Vai dar justamente esse aí, ó. Esse tratamento 1, que é esse aqui, né? As 4 primeiras linhas, o efeito é 2,43. Está aqui. 2,42. Quando o tratamento é o 2, que teve média de tratamento 9,25, menos a média geral, deu um efeito de 0,17. Então, já é um pouquinho diferente aqui. 0,17. Quando foi o tratamento 3, que o tratamento 3 teve média baixa, né? 6,5. 6,5 menos 9,08 dá menos 2,58. Então, está aí o efeito de cada um dos tratamentos. 2,42 do tratamento 1, 0,17 do tratamento 2 e menos 2,52 do tratamento 3. Somando isso, a gente faz aquela prova, né, estatística de que a soma dos efeitos dá zero. Muito bem. Se nós elevarmos esse efeito de tratamento ao quadrado, que é essa outra coluna aqui, falha essa e essa, que tem o efeito de tratamento ao quadrado, o que é fazer o efeito ao quadrado? Pegar esse valor e elevar ao quadrado.
Então, 2,42 ao quadrado dá 5,84. Fazendo isso para todos os efeitos, né? J vezes o efeito de tratamento ao quadrado. Por que J vezes? Porque aqui é 4 vezes, que é J, né? J vale 4, que é o número de blocos. 4 vezes cada um dos tratamentos, elevado ao quadrado, vai dar justamente o valor da soma de quadrado de tratamento. Igualzinho. Então, isso aqui é equivalente, né? Uma outra forma de calcular soma de quadrado de tratamento. Para bloco, mesma coisa. Qual que é o efeito de bloco? Média do bloco 1 menos média geral. Deu 0,25. Toda vez que repetir o bloco 1, vai repetir o mesmo valor, né? Então, aqui tem o bloco 1 de novo. Vai pegar a média do bloco menos média geral, vai dar o mesmo efeito de bloco, 0,25. Bloco 1 aqui de novo. Média do bloco 1 menos média geral, vai dar o efeito de bloco 0,25. Fazendo isso para todos os blocos, né, os 4 blocos, vejam que esses 4 aqui, não, esse aqui, esses 4 valores, né, vão se repetir aqui na mesma sequência, vão se repetir aqui na mesma sequência. Tranquilo? 0,25 menos 0,42 menos 0,8 menos 0,08 e 0,25. Aqui repete a mesma sequência, aqui repete a mesma sequência. Por quê? Porque os blocos se repetem. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. Então, é um efeito de bloco. Somando os efeitos de bloco, dá 0. Os efeitos sempre somados vai dar 0. Pega o efeito de bloco e eleva ao quadrado, né? Pega cada um deles, 0,25 ao quadrado, vai dar 0,06. Se aumentar as casas decimais, né? 0,0625. Fazendo isso para todos os efeitos de bloco, elevando ao quadrado e somando, eu vou ter que essa soma é igual a soma de quadrado de bloco. Tranquilo? Soma de quadrado de bloco. Isso aqui é equivalente. E para o erro, mesma coisa. Qual que é o modelo matemático, né? O modelo matemático do bloco é y e j, que é a nossa variável resposta, né? É igual a média geral mais efeito de tratamento i mais efeito do bloco j mais efeito do erro e j. O que eu quero é esse efeito aqui, esse erro aqui que eu quero calcular. Eu tenho a informação do valor da unidade experimental, eu tenho a média geral, eu já calculei os efeitos de cada um dos tratamentos, que é justamente essa coluna aqui, né, do efeito de tratamento. Tratamento 1, o efeito é 2,42. Tratamento 2, o efeito é 0,17. E tratamento 3 é menos 2,58. Então, eu já tenho essa informação aqui de efeito de tratamento para cada um deles, né? O i aparece aqui, é para cada um. E eu também já calculei o efeito de bloco. Está aqui o bloco valendo 1, o efeito de bloco é 0,25. Bloco valendo 2 é menos 0,42. Bloco valendo 3 é menos 0,08. E valendo 4 é 0,25 também. Então, se eu tenho todas essas informações aqui, é só isolar isso no modelo matemático, aqui no modelo, né? Então, eu vou jogar a média para o outro lado negativa, passa para lá. Efeito de tratamento passa para lá negativo. Efeito de bloco passa para o outro lado negativo. Então, vai ficar o quê? O que eu já tenho aqui que fica positivo, né, que mantém, é o y e j. Aí vem para cá a média negativa. Vem para cá o efeito de tratamento negativo. E vem para cá o efeito de bloco j negativo também. E aí, igual ao erro, que fica do outro lado. Muito bem. Agora eu posso reescrever isso aqui, né, começando pelo erro. EIJ é igual a y e j menos a média, menos o TI, menos o BJ. Tranquilo? Então, eu vou pegar o valor da observação, menos a média, menos o efeito de tratamento, menos o efeito de bloco. Muito bem. Essa é a fórmula que nós vamos utilizar para colocar na nossa
tabela aqui. Então, efeito do erro é o quê? O valor da observação, que vale 12, que é a célula C2, menos 9,08, que é a célula D2 aqui no Excel, menos o efeito de tratamento, que é a G2, menos o efeito de bloco. Tudo isso aqui. Observação, média geral, efeito de tratamento, efeito de bloco, nessa sequência. E aí vai dar 0,25. Faz isso para a primeira observação, primeira unidade experimental, faz para a segunda, para a terceira, para a quarta. O que tem que ter cuidado aqui? A fórmula tem esses menos, né? Essa fórmula tem esses valores negativos aqui. Deixa eu pegar um verdinho aqui. Efeito de tratamento negativo, né? Menos o efeito de tratamento, menos o efeito de bloco. E vocês vão observar que os efeitos de tratamento tem alguns que são negativos. O efeito de bloco tem alguns que são negativos. Então vai ficar menos com menos, né? Aqui, por exemplo, 11 menos a média geral, que é 9,08, menos o efeito de tratamento, que é 2,42, menos 0,42, que é o efeito de bloco. Então aqui vai ficar menos com menos, vai ficar mais. É por isso que fica assim, menos 0,08. Já aqui, quando tem um efeito de tratamento negativo, é esse aqui que vai ficar menos 2,58. Beleza? Então, tem que ter cuidado nessa notação aqui. E aí nós temos que calculamos o efeito de erro, somando os efeitos de erro vai dar 0. A gente faz no papel, né? A gente faz arredondamentos. Geralmente a gente arredonda isso tudo aqui para 4 casas decimais. Para fazer no papel, né? Senão, aqui o Excel ele considera 15 casas decimais, né? Então não dá muito erro. Só que se você faz na mão, você tem que utilizar menos casas, né? Recomendo sempre usar 4, que não dá muita diferença. Então esses erros somados dá 0. E elevando esses erros ao quadrado, né? Pega essa coluna aqui dos erros, eleva cada um dos valores, são 0,25 ao quadrado, dá 0,0625. Menos 0,0833 ao quadrado, quando eleva ao quadrado, o valor negativo fica positivo. Então, por isso que fica sempre positivo aqui. Somando todos os erros, aqui a gente vai obter todos os erros ao quadrado, somando esses erros ao quadrado, nós vamos chegar justamente no valor da soma. Isso aqui, né? Esse 3,833 é a soma de quadrado de erro. E o que é esse 54,19? É a soma dos três. 50,1667 mais 0,9167 mais 3,8333. A soma dos três vai dar a soma de quadrado total. Então, uma outra forma de calcular. Aqui eu calculei a análise de variância de novo, né? Como a gente fez essa demonstração na aula. Aqui no Excel eu utilizei aquela função SomaQuad, né? E estruturei dessa forma aqui. Pego o soma de quadrado total, faço soma de quadrado de tratamento, soma de quadrado de bloco, exatamente como a gente fez, né? E aí nós chegamos à mesma conclusão. Efeito de tratamento significativo, tratamento de bloco é não significativo. Calculei o coeficiente de variação, raiz do quadrado médio do erro, que é 0,6939, deixa eu aumentar uma casa aqui, 6389, raiz disso, dividido pela média geral, que é 9,0833, vezes 100, dá 8,8%, o coeficiente de variação. Tranquilo? Então, assim, chegamos nesse quadro, né? Finalizo. Soma de quadrado de tratamento, soma de quadrado de bloco, soma de quadrado de erro. E por que eu faço essa demonstração, pessoal, e chamo atenção para isso, né? Essa coluna aqui dos erros, ela é bastante importante, que é em cima desses valores aqui que nós vamos avaliar as pressuposições do modelo matemático. Tranquilo? Então, em cima dos erros, testar a normalidade, testar a homogeneidade das variâncias, aleatoriedade, aditividade, são em cima desses valores aqui. Então, esses valores são bem importantes. Por isso que eu faço essa demonstração. Como eu comentei na aula, essa tabela não cobre em prova, mas eu posso pedir, né, para vocês calcular um dado valor específico. Por exemplo, calculem o erro da unidade experimental 3, 4.
E aí, o que você tem que fazer? Bom, eu sei que é o tratamento 3 na repetição 4, né? No bloco 4. Então, tem que ir lá na unidade experimental, né? Tratamento 3 é esse aqui, repetição 4 é esse. O valor dela é 7. Então, eu vou pegar aqui. Qual é o efeito do tratamento 3? Eu vou precisar, né? Por quê? O valor é 7. A média geral eu sei que é 9,0833. Menos o efeito de tratamento. Qual que é o efeito do tratamento 3? Bom, tem que vir aqui, né? O tratamento 3 é esse aqui. A coluna do efeito de tratamento, né? É menos 2,58. Como que eu calculei isso? Peguei a média do tratamento menos a média geral. Bom, a média do tratamento 3 é 6,5 menos a média geral. Então, 6,5 menos 9,08 vai me dar menos 2,58. Então, vai ficar aqui menos 2,58. 33, se não me engano. 33. Menos o efeito de bloco. Bom, o bloco é qual? O bloco é o 4. Então, eu preciso do efeito do bloco 4. O bloco 4 é esse aqui. Somou 28, né? Pegando esse 28 dividido por 3, né? Me dá a média dele. A média dele foi 9,33. É a mesma média desse aqui, né? 28, né? 9,33 menos a média geral vai dar, vamos pegar aqui do bloco 3, não, bloco 4. Bloco 4, efeito de bloco só para pegar o resultado, dá 0,25. Então, aqui eu vou botar menos 0,25. E aí faço essa matemática, eu vou ver que o valor dessa observação, né, 3, 4, o erro associado é de 0,25. Fazendo essa matemática vai dar 0,25. Então pode ser que eu peça algo do tipo na prova, né? Vocês calcular o erro de uma unidade experimental. Não toda a tabela, que senão dá muito trabalho. Vou fazer uma demonstração no software R, rapidamente. E depois eu vou passar os arquivos para vocês. Vou limpar aqui. Olhem quanto é simples calcular no software R. Esse comando aqui, ó, dados, recebe, read table. Read table é para carregar tabela, né? Ler tabela. Eu vou armazenar o resultado que eu vou ler dos dados nessa variável dados. Então, eu vou baixar lá, vou botar no Moodle para vocês esse arquivo aqui, dic.txt. Aí tem essa função aqui, file.choose, abre e fecha parênteses. Isso aqui é para abrir uma janela do computador, né, do Windows, para buscar o arquivo. E aqui eu estou dizendo nesse argumento read igual a t, que o meu banco de dados tem cabeçalho, né? Primeira linha é o cabeçalho. Então vou executar. Posiciono o mouse em qualquer posição da linha, né? E Ctrl Enter no RStudio. Vai abrir aqui, eu vou procurar onde é que está o meu arquivo, né? Aí onde eu salvei ele vai estar, né? E a princípio está aqui, ó, dic.txt. Agora carregou o arquivo, está aqui, ó. Está aqui embaixo, dados, tem 16 observações e 3 variáveis. Se eu clico aqui, eu vou abrir ele. Está aqui, ó. Primeira coluna é tratamento, repetição, variável resposta. Porque aqui a estrutura é parecida com o que nós tínhamos, né? Só que o exemplo é outro, né? Mas é bastante semelhante. Que a variável resposta está em valores decimais, mas tudo bem. Eu vou usar esse comando aqui, atache dados. O que esse atache dados faz? Ele cria para cada uma dessas colunas um vetor, né? Aqui é um data frame, né? Uma matriz, parece uma matriz, mas é um data frame. Ele vai criar um vetor chamado trat com esses dados, um vetor com essa coluna rep, né? Com o nome rep com esses valores, e uma coluna resp, que é um vetor chamado resp com esses valores. Então, ele separa as colunas em vetores, atache dados. E aí eu vou pegar esse vetor trat, que tem esses valores, e vou dizer que ele é um fator. Vou dizer s.factor trat. Ele vai converter, né, esse vetor em fator. E vou armazenar isso na mesma variável trat. Quando eu chamar esse trat, está dizendo, ó, é um fator com 4 níveis. Quando eu chamar o trat de novo, ele já vai mostrar os mesmos valores, só que agora ele tem os níveis, né, os levels.
1, 2, 3 e 4. Eu preciso disso em formato de fator para rodar a análise de variância. Para visualizar os dados, eu posso utilizar essa função glimpse, dados. Ela vai mostrar aqui. Ó. Deixa eu puxar mais para cá que fica mais fácil de ver. Glimpse dados. Tenho 16 linhas, 3 colunas. A primeira coluna é tratamento. Ele é um valor inteiro, 1, 2, 3, 4. A segunda coluna é REP, também é um valor inteiro, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E a terceira coluna, chamada RESP, é double, ou seja, é real. Aí tem esses valores aqui iniciais. Para calcular a análise de variância, o comando é AOV. Essa é a função, né? A função que calcula a análise de variância. De quem que eu quero calcular, né? Qual é a fórmula? Se posicionar o mouse ali, vai estar um balãozinho amarelo ali, ó. Fórmula. Eu quero calcular a análise de variância da variável resposta em função dos tratamentos. Então, é só isso. AOV, RESP, em função de tratamento. E vou guardar o resultado, pode ser assim também, na variável que eu vou chamar de ANOVA. Tranquilo? Executei. Pronto, calculei a nova. Está aqui, ó, a nova é uma lista com 13 valores. Só que o formato que ela entrega, né, a resposta, essa função AOV, não é um formato tradicional, né, de fontes de variação, grau de liberdade, soma de quadrado, quadrado médio, F calculado. Essa função summary da ANOVA, disso aqui, ela vai organizar isso no quadro da análise de variância tradicional. Então, eu executo isso aqui e vai estar aqui, ó, fontes de variação, grau de os tratamentos, os erros, o total não aparece, que é só a soma, né? A segunda coluna, os graus de liberdade, degrees free, soma de quadrados, quadrados médios, F calculado, e aqui, em vez de F tabelado, ele traz o P valor, que eu já vou explicar. Vejam que grau de liberdade de tratamento eram 4 tratamentos, 3, o grau de liberdade. Do resíduo, 12, não é o mesmo exemplo que a gente fez, né? Esse aqui é outro exemplo. A soma de quadrado de tratamento deu 171, a soma de quadrado de erro deu 75, isso é DIC, né? Lembrando que é DIC, não é no blocos. Quadrado médio 57,09, que nada mais é do que 171 dividido por 3, aqui 6,29 é a divisão entre 75 e 12, dividindo 57,09, que é o quadrado médio de tratamento, pelo quadrado médio do erro, que é 6,29, dá 9,07, que é o F calculado, o valor da estatística F. E aqui é o P-valor. O que é o P-valor? É uma probabilidade. Qual que é a probabilidade associada, né, ao valor do nosso F calculado? Então, se nós encontrar o valor do F tabelado para 3 e 12, vamos buscar aqui, F3 e 12. 3 e 12 vai dar 3,49. A gente sabe que lá no 3,49, deixa eu pegar uma outra página aqui, na nossa estatística F, no 3,49, a partir daqui, né, começando no 0, a partir daqui tem 5%. E o que o P-valor me diz? Quando eu olho aqui o meu F calculado, que foi 9,07, o F calculado foi 9,07, está aqui, né? 9 não, é 9,07, digamos aqui. Faltou, né? Então, se aqui, a partir do 3,45 tinha 5%, quanto mais para a direita, menor vai ser a área abaixo da curva, né? Então, o que ele faz em outras palavras, né? Ele vai calcular a área a partir do 9, né? Quanto de área tem? Tem uma areazinha bem pequenininha, 0,0207, ou seja, multiplicando por 100 para dar em percentual, dá 0,2%, 0,21% arredondando, ou seja, menos de 1%. Então, o nosso teste ele fica na região crítica, né? O nosso F calculado fica na região crítica e não na região de
não rejeição da hipótese H0. Se aqui eu não rejeito, aqui eu rejeito a hipótese H0, eu vou assumir que os tratamentos diferem. Então, aqui está dizendo os tratamentos, né, pelo menos um contraste de médias é estatisticamente diferente. Muito fácil, não é fácil? Poucas linhas de comando, carregou o banco de dados, criou um fator para essa coluna de tratamento, transformou ela em fator. Isso aqui é só para visualizar, né? E os comandos são a função AOV da variável resposta em função de tratamentos. Depois eu organizo o quadro da análise de variância com a função summary. Beleza? Para o delineamento blocos ao acaso, que é o que nós vimos. Esse comando aqui carrega os dados. Dados.dba.txt. Liberei as colunas, né? Cada uma das colunas vai ser um vetor com o nome da coluna. E aí eu vou transformar em fator tanto a coluna tratamento quanto a coluna bloco. Beleza? As duas colunas eu vou transformar em fator. Então, trat recebe s-factor trat e block recebe s.factor block. Então, criei os dois fatores aqui, os dois têm 4 níveis. Vou pedir aqui para visualizar com o glimpse. Tem 16 linhas, 3 colunas, trat é inteiro, bloco é inteiro e a variável resposta é double. Beleza? Muito bem. Vamos à análise de variância. AOV da variável resposta em função, esse til quer dizer em função, de tratamento mais bloco. Simples assim. Então, só o que mudou do DIC para o delineamento blocos ao acaso é isso aqui que eu acrescentei, mais bloco. Se nós voltarmos aqui, AOV, resp em função de trat. No delineamento blocos ao acaso, AOV, resp em função de trat mais bloco. Então, só muda isso. Vou armazenar isso na variável a nova e depois vou pedir summary a nova para organizar o quadro da análise de variância. Vou fazer isso dessa maneira. Então está aqui o quadro da análise de variância. Tratamento, bloco e erro. Total é só a soma, né? Nem coloca, nem aparece aqui. Gauss de liberdade, soma de quadrado, quadrado médio, F calculado e P valor. Tratamento, grau de liberdade é 3, bloco, grau de liberdade é 3, resíduo, grau de liberdade deu 9, que é 3 vezes 3. Soma de quadrado de tratamento, soma de quadrado de blocos, soma de quadrado de erro, quadrado médio, a razão entre soma de quadrado e grau de liberdade. F calculado de tratamento, 57,09 dividido por 4,19. Deu 13,61. 12,61 dividido por 4,19 dá o F calculado de bloco. E observem, pessoal, esses dados aqui são os mesmos. Se nós, agora eu apaguei aqui, tivéssemos guardado aqui, lembra que esse valor tinha dado a mesma coisa, né? Os dados são os mesmos, só mudou o tipo de delineamento, né? Então a soma de quadrado de tratamento não vai mudar, o que vai mudar é do erro, que parte do erro passou para bloco agora. Muito bem, quantificou, né, essa diferença em função dos blocos. Antes tudo estava armazenado como erro. E aí nós temos o p-valor para tratamento, deu 0,001. A mesma interpretação que eu mostrei aqui, né? Se o F calculado é 13, né? Se nós buscar lá no F calculado, o F tabelado 3,9. 3,9 dá quanto? 3,9 dá 3,68. Desse valor, né? 3,68 tem 5%. 13 vai ficar onde, né? 13 vai ficar muito para a direita aqui, né? Então vai ter um percentual bem pequeno, né, de probabilidade, que é essa aqui calculada. Então fica à direita, né? Se fosse exatamente igual, né? Se em vez, o F calculado em vez de 13 fosse 3,68, essa probabilidade aqui seria 5%. Exatamente 5%. Que é a área abaixo da curva, né? A área corresponde à probabilidade. A gente viu isso lá na estatística descritiva. Então, nós temos que esse efeito é significativo. Esses asteriscos aqui está dizendo, né? Significativo a 0,01%. Ou seja, se é menor do que 0,05,
o teste é significativo. Já o bloco deu 13,01. Então, como os graus de liberdade são iguais, né, o F tabelado vai ser o mesmo, 13,68. O F calculado deu 13,01. Então, ele vai ficar aqui, mais ou menos, né? Mais ou menos aqui. Então, nós temos que esse efeito é não significativo. Então, é não significativo. Se calcular essa probabilidade, vai dar maior do que 5%, porque não é significativo. Então, se o p-valor for maior do que 0,05, o teste é não significativo. Então, o efeito de bloco aqui não existe, né? Não tem efeito de bloco, os blocos são homogêneos. Já o tratamento, o p-valor foi menor do que 0,05, portanto, efeito significativo. Então, o F calculado fica à direita aqui. Dúvidas, perguntas? Foi utilizando o mesmo arquivo de texto nos dois delineamentos? Boa observação, Paulo, é isso mesmo. No R aqui eu utilizei os dois. O arquivo é o mesmo, só mudei o nome da coluna, né? Onde tinha rep no DIC, eu mudei para block no bloco. Não muda nada, né? Só a nomenclatura da coluna mesmo em função do delineamento. Mas se eu manter rep, é sinônimo, né? Delineamento blocos ao acaso. O que vai mudar é a minha declaração aqui, né? Se eu colocar aqui mais bloco, mesmo que o nome da coluna fosse rep, eu ia colocar mais rep, né? E aí ia ser no delineamento blocos ao acaso. Agora, como é block, né, o nome da coluna, eu coloquei bloco. Se eu não colocar nada, mesmo que seja um delineamento blocos ao acaso, vai analisar como DIC, porque esse é o comando para analisar DIC. Então, tem que manter ali, certo? Vejam que o que muda é só isso aqui, né? O que vem depois do til. Se for DIC, é só o efeito de tratamento. Lá nas fontes de variação, lá no modelo matemático. Modelo matemático, quando a gente compara, né? O modelo matemático esse aqui do blocos. O do DIC só não vai ter o efeito de bloco. Então vai ser média mais tratamento mais erro. Então o que aparece lá nas fontes de variação? Tratamento mais erro. Se for no delineamento blocos ao acaso, vai ser tratamento mais erro mais o bloco. Então o que a gente tem que informar aqui? Tratamento. O erro ele vai calcular. Se for DIC. Se for bloco, eu tenho que informar tratamento mais o efeito de bloco. Então ele vai considerar as duas colunas daí. Tranquilo? Muito simples, muito prático. Dúvidas, perguntas? Aqui nos slides você tem mais um exercício, além desse que já está respondido aqui, né? Tem esse exercício aqui para vocês praticarem, né? Considere os dados de massa de nódulos em gramas por parcela de raízes de soja. Então, as nodulações de soja, né? Em que os tratamentos avaliados foram esses produtos inoculantes aqui, né? Para nodulação, né? Quanto mais nódulo, maior a fixação biológica de nitrogênio, enfim. Mas aqui é um experimento para testar isso, né? São a testemunha sem inoculação, então só os nódulos, né? As bactérias nativas ali do solo. Então tem que ter essa testemunha, né? Porque alguns solos já têm essa biota, né? Natural do solo. E aí alguns produtos inoculadores, A, B, C, D, E, F, pode ter o nome comercial, né? Aqui não tem. Só para fins de exemplo. Então são 7 tratamentos, 6 produtos comerciais, ou cepas de bactérias, enfim, e uma testemunha que é sem aplicação, né, dessa nodulação, com 3 repetições. E a variável resposta é massa dos nódulos. Então chegou lá num ponto, né, numa determinada fase da cultura, que a nodulação já está bem estabelecida, você coleta essas plantas, né, arranca todos os nódulos, separa eles e faz a mensuração da massa, né, em gramas por parcela. Muito bem. Aqui você tem os dados, né, tratamento 1, que é a testemunha, né, que não foi inoculado nada. Na primeira repetição tinha 10 gramas, na segunda 12 gramas, na terceira repetição, terceiro bloco, 8 gramas. E assim sucessivamente para cada um deles. Fazer análise de variância, teste de F, para efeito de bloco de tratamento com nível de significância 5%. Classificar o coeficiente de variação, né, a precisão experimental, e fazer uma conclusão geral do experimento. Está aqui as respostas também, né, os quadrinhos com as somatórias, médias. Mas recomendo, tentem fazer sem olhar a resposta e depois comparem, né? Se errou alguma coisa, volta, tenta fazer de novo, onde é que errou. Aqui a quadra análise de variância,
o quadro dos efeitos, né, para vocês treinarem como é que faz isso aqui. E na próxima aula nós já começamos o delineamento quadrado latino. Espero que vocês pratiquem o delineamento blocos ao acaso, que é o delineamento mais importante, mais aplicável, né? Experimentos como esse aqui são extremamente comuns na nossa área, né? São fundamentais em um profissional ter plenas condições de planejar, executar, analisar, interpretar um experimento de delineamento blocos ao acaso. Isso é fundamental para qualquer profissional, engenheiro agrônomo, né? O delineamento mais utilizado, a técnica mais utilizada no mundo para a pesquisa agrícola. Então, dediquem-se a aprender, né, especialmente esse delineamento, que ele é extremamente simples, vocês viram, né, tem ferramentas aí fáceis de utilizar. Lá no meu canal no YouTube tem o videozinho de como fazer isso no Sysvar também, que é um software, né, mais simples, mais fácil de operar, né, faça a interpretação, né, tem um videozinho lá mostrando passo a passo. Boa semana a todos, agradeço a participação. Se não temos mais perguntas, ficamos por aqui e fica essa horinha aí para vocês praticar esse exercício. Beleza? Ótimo final de semana.